Então, de repente, após terminar de assistir um filme de terror, você começa a ter uma estranha sensação de que está sendo observado. Começa a ver formas na escuridão e quando acende a luz, ufa, era só o casaco em cima da cama. Isso acontece por justamente o filme ou livro que tenha consumido naquele momento, qualquer que seja a sensação de horror, ela conseguiu ser implantada no seu cérebro, justamente o medo, né? O sentimento mais antigo de nós, e ele é ativado. Seja bem-vindo à Reprodução Remanescente, e no vídeo de hoje falaremos um pouco sobre o horror e o terror, gêneros presentes em nossa cultura e que consumimos sem mesmo saber muito sobre eles. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Podemos presumir que o horror/terror tenha suas raízes no folclore e em tradições antigas, focando sempre em um mal maior, ou além do normal, o sobrenatural no caso, envolvendo a morte, vida após a morte e etc. Com essa sensação de mal maior e potencialmente danoso à nossa sobrevivência, que surgiram os contos e lendas como forma de passar informação adiante, para nos prevenirmos, claro, envolvendo criaturas como bruxas, lobisomens, vampiros, fantasmas e até mesmo ações e envolvimento de humanos com esse lado oculto, como por exemplo os próprios pactos. E à medida que se foi evoluindo, foi também se acrescentando novas lendas de criaturas, como os gnomos, os trolls e até mesmo os zumbis, que inclusive tem um vídeo dedicado somente ao surgimento deles em nossa cultura. O medo é o que faz a maior parte do trabalho. O objetivo do horror e do terror, que são denominações diferentes na literatura, é somente implantar uma faísca, coisas que muitos autores fizeram muito bem em suas épocas. Vai me dizer que você nunca ouviu falar de Stephen King ou H.P. Lovecraft, ou até mesmo de Allan Poe. Mas para entendermos mais sobre as tendências dos autores, precisamos entender a diferença entre o horror e o terror. Hoje em dia os termos podem estar um pouco misturados, mas basicamente o terror se volta mais para o suspense, em criar uma atmosfera filha da mãe, com assuntos relativamente simples e que nada mais tem de tão especial. Ou tem, né? Depende do assunto. E se você parar para pensar, por exemplo, no filme A Bruxa, que é um filme que tem alguns elementos sobrenaturais no final, só que em todo o filme nada demais acontece, percebe que aquilo não dá medo nenhum, pelo menos se você já assistiu. Você se pergunta se precisava mesmo ficar tão tenso com o filme, e é nesse momento que se enquadra o terror psicológico. Já no lado do horror, elementos sobrenaturais estão presentes de forma indiscriminada, muitas vezes puxando o gancho também para a ficção científica. Podemos citar Frankenstein, clássico, né? Claro que envolve muitos outros ganchos, como por exemplo no folclore, como já citado os zumbis, os lobisomens e vampiros, como o Drácula, e até mesmo na religião. Podemos citar a Invocação do Mal, por exemplo, Sobrenatural e os 3 capítulos. Sobre tendências, podemos falar um pouco do terror gótico também. No século XVIII tem início com o terror gótico, iniciado pela obra O Castelo de Otranto, de 1764, de Horace Walpole, um romance que misturou elementos do sobrenatural com o realismo, tendo sido ponta de lança para muitas outras inspirações. Mas esse mesmo seria só o início, pois temos ainda o terror gótico do século XVI e do século XX, sendo no século XIX os alicerces do que viria a se chamar terror literário, e tendo também a fixação de obras e autores que são lembrados e usados de inspirações até hoje. Temos obras como Frankenstein, de Mary Shelley, O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, autor também do clássico A Ilha do Tesouro, contos do famigerado Edgar Allan Poe e também o imortal Drácula, de Bram Stoker. Já no século XX, o terror gótico viria a ser influenciado de novo pelas já citadas no vídeo sobre zumbis, revistas periódicas ou Pulp Fiction também. Nesses séculos tivemos a loucura e crueldade como base para o terror. A ascensão de H.P. Lovecraft como os épicos horrores cósmicos, e também um cara que eu não conhecia, mas que veio a popularizar o sobrenatural, o M.R. James. Claro que o cinema também teve uma influência monstruosa, pois como também estavam nascendo diversos gêneros, culturas e tendências diferentes, também estava nascendo e surgindo o cinema, ainda mais popularizado com as guerras. E claro que o horror ia se sobressair nisso, tendo o primeiro curta-metragem sido feito por nada mais nada menos que Méliès, o pai dos efeitos especiais. E é justamente em 1896 que Méliès lança o que teria causado o desespero de muita gente no cinema, o Laboratório de Mefistófeles.
um dos primeiros curtas que, juntando com efeitos especiais, apresentavam os aliados do Tinhoso. A ideia era basicamente apresentar diversos efeitos especiais, mas a recepção do público foi meio que um tanto desesperadora. Nessa pegada de curta-metragens, também tivemos a adaptação de Frankenstein, em 1910. Já o nosso primeiro longa viria somente em 1920, com o Gabinete do Dr. Caligari, usado como inspiração também para Carruagem Fantasma, de 1921, e Nosferatu, de 1922. E tivemos um desenvolvimento absurdo para outras obras excelentes, tanto nos filmes como nos livros, apresentando monstros como Drácula, Monstro do Pântano, Alien e Lobisomem. Eu sei que eu falo bastante deles, mas também os famigerados zumbis, tanto os zumbis haitianos, que eram os zumbis por feitiçaria, como os mortos-vivos. E claro que isso posteriormente chegaria aos videogames também, sendo que o primeiro jogo considerado de terror se chama Killer Shake, de 1972, que é basicamente um fliperama que consiste em atirar em um tubarão que se move pela tela. Porém, pesquisando na internet, acabei me deparando com um que tem elementos mais parecidos com o horror/terror que conhecemos, e esse se chama 3D Monster Maze, de 1981. Os elementos do jogo envolvem uma pequena narrativa e um labirinto com um monstro perseguidor, onde você tem que cumprir um objetivo estabelecido pelo jogo. E aí vem a dúvida, esse estilo de jogo não te lembra nada também? Pois pra mim lembrou Amnesia, Outlast, Resident Evil e alguns outros. Descobri esse jogo graças a um vídeo desse canal, que se chama Banana, então se você tiver interesse, pode dar um pulo lá, tá? Além disso, podemos nos lembrar das características do horror/terror, que nos provocam resposta emocional, psicológica ou física, sendo nos filmes, livros ou até mesmo nos games. Porém, a resposta que, na minha opinião, é provocada em uma maior intensidade é causado justamente pela literatura. E não obstante, já dizia Lovecraft, a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. Na música, o horror nasceu já associado no século XIX, tendo músicas associadas à morte. E nos filmes, e principalmente games, a trilha sonora é realmente algo que faz toda a diferença. Podemos dizer que o horror e o terror foram bem explorados e ainda continuará sendo, pois o medo é algo que faz parte da natureza humana. E apesar dos clichês hoje em dia não nos assustar mais, outros medos surgiram e surgirão para serem explorados. Acredito que isso hoje em dia já acontece através dos noticiários, cada vez mais nos afundando com medo generalizado de coisas supérfluas. Coisas pequenas se tornam grandes em questão de minutos. Sempre existirá algo para nos preocuparmos. E para finalmente finalizarmos, podemos citar alguns autores de peso que deixaram a marca desse gênero na cultura. Podemos citar Edgar Allan Poe, Stephen King, Mary Shelley, H.P. Lovecraft, Robert Louis Stevenson. Enfim, citei esses que eu conheço um pouco, mas existe uma lista enorme. Deixarei na descrição para vocês conferirem, caso tiverem interesse. Mas e você? O que acha do horror/terror? Você é um tipo de pessoa que se assusta fácil? E além disso, já conhecia os detalhes envolvendo esses gêneros? E até mesmo as obras envolvendo esse gênero? Enfim, deixe sua sugestão, comentário, opinião, qualquer outra coisa que queira falar aí embaixo. Suas sugestões serão muito bem-vindas, tá? Não se esqueça de compartilhar o vídeo com um amigo, se inscrever aqui no canal e não se esqueça de acompanhar os vídeos já lançados na playlist, talvez tenha card aí pra você aparecendo, ou até mesmo os vídeos futuros, por isso que eu peço sua inscrição, tá? Eu fico por aqui e até o próximo episódio. Fui!